Olá, gente. Vamos aqui continuar abordando a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Vamos dar um pulinho lá no artigo 46, porque ele dispõe que o Estado ele não poderá invocar o seu direito interno para descumprir um tratado que foi celebrado, pactuado, ratificado por esse Estado, tá? Então, o que é que significa isso, Alexandre? Veja, ao Estado celebrar esse documento no plano internacional, passando por todo o trâmite interno de ratificação e informando para os países membros de que ele sim ratificou aquele documento, vai entrar em vigor o princípio do pacta sunt servanda. Alexandre, o que é que significa isso, pacta sunt servanda? É um princípio do direito internacional público que significa que os pactos devem ser cumpridos, tá? Então, essa é a incidência prevista nesse artigo 46, que dispõe que o país não pode lançar mão do seu direito interno para descumprir uma obrigação assumida no plano internacional por meio desse tratado internacional, tá bom? Isso, lógico, é uma regra, tá? Não é uma regra absoluta, é uma regra importante disposta lá no artigo 46, mas a própria Convenção de Viena abre uma possibilidade de haver um descumprimento caso essa norma do direito interno seja classificada pelo Estado como uma norma de estatura fundamental, né, que aborde, por exemplo, questão relativa à dignidade humana, os valores daquela nação. Tudo bem? Mas, como regra, isso é o que as provas gostam de explorar, o país ratificante, ele não pode invocar o seu direito interno para descumprir uma obrigação assumida num tratado internacional. Só excepcionalmente é que poderá aí haver o lançamento dessa norma de direito interno quando ela é de importância fundamental, como, por exemplo, relativa à dignidade humana, para haver o descumprimento desse tratado internacional. Mas, como regra, não é possível que disponha o artigo 46. O artigo 53, ele vai tratar de um ponto muito importante, que é o conflito existente entre uma norma imperativa do direito internacional geral, do direito internacional público, e um tratado internacional. Alexandre, o que é isso? É o seguinte, quando há uma norma ius cogens, essa norma imperativa do direito internacional público, essa norma ela tem uma importância fundamental para as relações humanas, para as relações entre os estados. E essa norma ela não pode ser descumprida. Essa norma ela tem um status jurídico superior a todos os outros tratados, a todas as outras normas daquele país, tá? Alexandre, danou-se, como assim? Que norma é essa? Que tipo de norma é essa que tem uma força tão grande? Olha, essas normas ius cogens, elas normalmente abordam questões relativas à proteção à dignidade humana, como, por exemplo, a proibição da escravização. Veja, essa é uma norma imperativa, impositiva, cogente, essa é uma norma ius cogens. Então, nenhum país do mundo pode descumprir essa norma, tá? E olha o que interessante, essas normas ius cogens, essas normas imperativas, impositivas do direito internacional público são tão fortes que mesmo que um país não tenha se submetido a ela, não tenha ratificado, assinado a submissão a essa obrigação, ainda assim ele está obrigado a cumprir, tá? Então, não pode, no mundo, nenhum país celebrar um tratado com outro país com a finalidade de realizar um tráfico internacional de pessoas, com o objetivo da
escravização dos indivíduos. Isso é proibido, porque o combate à escravização é uma pauta internacional dos seres humanos ao longo da história da humanidade. Sendo assim, essa se tornou uma norma imperativa, impositiva e os códigos. As normas que tratam sobre a dignidade humana lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos comumente são classificadas pela doutrina do direito internacional público como sendo normas ius cogens. Alexandre, então quer dizer que uma norma ius cogens jamais pode ser revogada? Olha, ela pode sim ser revogada, mas só por outra norma ius cogens, tá? Então, é possível que um artigo que trata da proteção à dignidade humana, lançado ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse artigo ele seja revogado, desde que seja elaborada uma outra Declaração Universal dos Direitos Humanos revogando a anterior, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948, do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, se for elaborada uma outra Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que traga textos ali que são totalmente divergentes dos artigos lançados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, então, essa de 48 pode, então, ser revogada. Mas veja que tem que ser por outra norma imperativa, impositiva, por outra norma ius cogens. Ou seja, que é importante você levar para a sua prova, é que um tratado internacional não tem hierarquia, não tem força jurídica suficiente para revogar uma norma ius cogens, tá? Um tratado internacional que seja contrário a uma norma ius cogens, ele vai ser nulo e suas normas não terão validade. É o que dispõe aqui a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, no artigo 53. É nulo o tratado que conflite com uma norma ius cogens, ok? Então, vai ser nulo e não terá validade, tá bom? Olha, vamos entrar aqui agora na parte da incorporação dos tratados internacionais ao nosso ordenamento jurídico, ao ordenamento jurídico do Estado brasileiro. Veja, um tratado internacional, ele é fonte do direito internacional público. Alexandre, o que é que significa isso? É fonte do direito internacional público. Significa dizer que ele é utilizado, sim, como base para a interpretação das normas, tá? Ele pode, sim, ser aplicado no nosso ordenamento jurídico, ele tem validade e ele tem vigência. As obrigações ali lançadas naquele tratado que foi ratificado pelo Estado brasileiro podem ser exigidas no Poder Judiciário, por exemplo. Então, alguém que se sinta prejudicado pela atitude do Estado brasileiro, que entenda que um tratado internacional de direitos humanos, por exemplo, está sendo violado pelo Estado brasileiro, essa pessoa pode utilizar esse tratado internacional como uma norma para ser aplicada e ser implementada pelo Poder Judiciário, né? Fazendo com que o Estado ele tenha uma obrigação de fazer, não fazer e até de pagar uma indenização por violação a um tratado internacional. Ou seja, os tratados internacionais são fontes do direito internacional e são aplicáveis aqui no nosso plano interno. Tudo bem? Beleza. Então, para esse tratado internacional funcionar, ter aplicabilidade, ter vigência, ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico, ele precisa passar por 4 fases. 4 fases. E quais são essas 4 fases? Primeiramente, é a assinatura, né? Que antes da assinatura, né, tem ali toda uma negociação, né, tem toda ali uma tratativa celebrada, pactuada entre os presidentes, os chefes de Estado, né, dos vários países, tá? De acordo com nossa Constituição Federal, o presidente da República é quem tem competência
privativa para celebrar esse tratado internacional, então para negociar, celebrar, assinar esse tratado internacional, tá? Cuidado na prova, porque essa competência, por ser privativa, é passível de delegação. Não confunda com competência exclusiva, tá? Então, o presidente da República tem competência privativa, isso significa que ele pode delegar essa função de negociação e assinatura do tratado internacional para um ministro de Estado. Normalmente ali é o ministro das Relações Exteriores, ou então o ministro da pasta relativa ao tema ali daquele documento internacional, tá? Então, o presidente da República pode aí delegar, já que a competência é privativa. Essa primeira fase é uma fase internacional, tá? Essa primeira fase é uma fase internacional, beleza? Então, vai haver aí essa celebração pelo presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 8º de nossa Constituição Federal. Beleza, depois de ter celebrado, depois de ter assinado esse documento, o documento vai para o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional vai analisar a compatibilidade daquele texto com o nosso ordenamento jurídico, para ver se é conveniente, é oportuno e se é compatível com as nossas normas internas, tá? Então, havendo essa autorização, então o Congresso Nacional vai expedir um decreto legislativo. Esse decreto legislativo vai autorizar a ratificação daquele tratado internacional pelo presidente da República. Então, é a segunda fase. A segunda fase é uma fase interna. Vimos que a primeira fase é uma fase internacional, a segunda fase é uma fase interna, que é essa fase da autorização, da aprovação da ratificação. Ou seja, o Congresso Nacional vai autorizar que o presidente da República ratifique a submissão àquele documento. Não confunda na hora da prova. Autorização não significa ratificação. Então, se a prova chegar assim e afirmar, é o Congresso Nacional quem ratifica a submissão ao tratado internacional, isso é falso. Não é o Congresso Nacional quem ratifica. O Congresso Nacional autoriza a ratificação. Tudo bem? São coisas diferentes, tá? Então, o Congresso Nacional autoriza a ratificação. Ele dá ali o aval para que o presidente da República ratifique a submissão ao tratado internacional. Essa autorização se dá por meio de decreto legislativo. E essa competência é uma competência exclusiva, ou seja, não cabe delegação, ok? Não cabe delegação. Beleza, então, depois dessa fase da autorização, da ratificação pelo Congresso Nacional, vai, então, voltar esse documento para o presidente da República, para que ele leve para o plano internacional, faça o depósito da ratificação. Ele faça essa ratificação, informe ali naquele plano internacional que o Estado brasileiro está submetido àquele documento internacional, tá? Então, essa terceira fase, a fase da ratificação, do depósito da ratificação, é uma fase internacional, ok? Beleza? Tá. A grande pergunta da prova é, com esse depósito da ratificação, que a gente também chama de troca, né? Troca ou depósito da ratificação. Esse documento já tem validade no plano interno? A resposta é não. Ele tem validade só no plano internacional. A partir do depósito da ratificação, dessa troca, né, dessa ratificação, o Estado brasileiro está obrigado no plano internacional. Mas no plano interno, vai precisar passar pela quarta fase. Qual é a quarta fase, Alexandre? Então, vai haver a promulgação por meio de decreto do presidente da República e sua consequente publicação no Diário Oficial da União. Publicação essa que deve ser em português. Beleza? Então, só com a
promulgação por meio de decreto do presidente da República e consequente publicação no Diário Oficial da União, é que esse documento internacional tem validade no plano interno, tá? Beleza? Então, estão aí as 4 fases para a incorporação desse tratado internacional, beleza? Outro ponto importante é a gente saber quais são os status jurídicos desses tratados internacionais. Qual é a hierarquia desse tratado internacional diante das demais normas do nosso ordenamento jurídico interno? Qual é a força jurídica desse tratado internacional, né? Então, ó, quando a gente vai estudar esse tema, é importante, na nossa mente, a gente separar 2 tipos de tratados, tá? Então, temos os tratados internacionais de direitos humanos e temos os demais tratados internacionais, tudo bem? Então, separe na sua mente 2 tipos de tratados quando a gente vai analisar qual é o status jurídico dos tratados internacionais. Então, temos os tratados internacionais de direitos humanos e os tratados internacionais dos outros temas, tá? Por que isso, Alexandre? Porque eles vão ter status jurídicos diferentes, tá? Se esse tratado internacional de direitos humanos, ele for aprovado, ele for passar por um crivo legislativo com base no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, esse documento ele terá status jurídico equivalente a uma emenda à Constituição. Vamos lá. Então, ó, se o tratado internacional for aprovado em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, esse documento internacional ele vai ter status equivalente a uma emenda à Constituição. Por quê? Porque ele está sendo aprovado com base no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Esse parágrafo 3º, ele ingressou na Constituição Federal por meio da emenda constitucional 45 de 2004, tá? Uma novidade trazida em nossa Constituição Federal e que teve muito debate, gerou muita polêmica sobre esse dispositivo. Aqui, a gente não vai tratar dessas nuances, que são importantes para outras finalidades, não para o seu objetivo aqui da sua prova, tá? Então, com base na emenda constitucional 45 de 2004, foi incorporado o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que dispõe que se um tratado internacional de direitos humanos for aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 votos dos respectivos membros, esse documento internacional vai ter status equivalente a uma emenda à Constituição. Beleza, Alexandre? Mas e se o tratado internacional não passar por esse rigor específico de aprovação desse processo legislativo? E aí, qual vai ser o status jurídico? Olha, se o tratado internacional for de direitos humanos, ele vai ter status de norma supralegal. Ele vai ter status de norma supralegal. O que significa isso, Alexandre? Status de norma supralegal. Significa que esse tratado internacional está abaixo da Constituição Federal, ou seja, ele tem uma força jurídica inferior à Constituição Federal, mas ele é superior hierarquicamente às demais leis federais, né? As leis complementares ou leis ordinárias federais, tá bom? Então, se uma lei federal posterior tiver um texto totalmente contrário ao texto de um tratado internacional de direitos humanos, essa lei ordinária ou lei complementar federal posterior, mais nova, ela não vai revogar um tratado internacional de direitos humanos. Pelo contrário, ela vai ser revogada, tá? Ela vai ser revogada porque ela não vai ter força jurídica suficiente para derrubar esse tratado internacional de direitos humanos, ok? Porque ele vai ter status abaixo da Constituição, mas acima das leis
infraconstitucionais, ok? É o que a gente chama desse status supralegal. Esse foi um entendimento trazido pelo STF, tá? Ao analisar o recurso extraordinário 466-343. O STF, a nossa Suprema Corte, fazendo análise de um caso concreto da prisão civil do depositário infiel, interpretou que não pode haver mais a prisão civil do depositário infiel, porque o Brasil ratificou a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos. E lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7º, há a previsão de uma única modalidade de prisão civil, que é a prisão civil do devedor de alimentos. Sendo assim, a prisão civil do depositário infiel, que tem previsão tanto em nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 67, quanto também no nosso Código Civil e no Código de Processo Civil, que regulamentam essa prisão civil depositário infiel, o STF fazendo um controle de convencionalidade, ou seja, analisando a viabilidade desse Código Civil, do Código de Processo Civil, que trata da prisão civil depositário infiel, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, o STF entendeu que o Tratado de Direitos Humanos tem força jurídica superior a essas leis infraconstitucionais, no caso aí o Código Civil e o Código de Processo Civil. Sendo assim, em resumo, a prisão civil depositário infiel não é mais aplicável em nosso ordenamento jurídico. Há, inclusive, uma súmula vinculante número 25, que proíbe a prisão civil depositário infiel em todas as modalidades de depósito, tá? Súmula vinculante número 25, tá? Isso foi decorrente desse julgamento do STF no recurso extraordinário 466-343, tá? Então, no resumo da ópera, Tratado Internacional de Direitos Humanos, que seja aprovado pelo processo legislativo lançado lá no parágrafo 3º do artigo 5º, que é o mesmo processo legislativo de aprovação de uma emenda à Constituição, esse tratado internacional, ele vai ter, de direitos humanos, ele vai ter status equivalente a uma emenda à Constituição. Se não passar por esse processo legislativo, então, ele vai ter status de norma supralegal. E aí, lembre, então, o exemplo do depositário infiel, que não é mais permitida, essa prisão civil do depositário infiel. No Brasil, hoje, só é permitida uma modalidade de prisão civil, que é a prisão civil do devedor de alimentos, tá? Então, prisão civil do depositário infiel não é mais permitida, foi suspensa a eficácia desse dispositivo constitucional, à luz desse entendimento do STF. Beleza? Tá, Alexandre, então entendi aí os status possíveis dos tratados internacionais de direitos humanos. Ou é equivalente à emenda constitucional, ou é supralegal. Beleza. E qual o terceiro status? São os tratados internacionais de qualquer outro tema que não sejam direitos humanos. Esses tratados internacionais vão ter status de lei ordinária federal, tá? Status de lei ordinária federal, tá? Então, um tratado internacional que regulamente taxas aduaneiras, né, do comércio internacional entre o Brasil e o Uruguai, por exemplo, então, esse tratado internacional vai ter status de lei ordinária federal. Beleza? Tranquilo? Então, aqui no seu materialzinho está o resumo de tudo que a gente abordou aqui. Você deve estar pensando, Alexandre, tem algum tratado internacional de direitos humanos que tem esse status equivalente a uma emenda à Constituição? A resposta é sim, tá? Até o presente momento, temos a Convenção da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, com esse status equivalente à emenda à Constituição, e também o Tratado de Marrakech, que aborda também o direito das pessoas com deficiência visual, tá? Então, somente esses dois documentos, a Convenção da ONU da Pessoa com Deficiência e o Tratado de Marrakech, que aborda também direitos das pessoas com deficiência visuais. Então, somente esses dois documentos, até o presente momento, têm status equivalente a uma emenda à Constituição Federal, porque foram aprovados com base no parágrafo 3º
do artigo 5º da nossa Constituição Federal, ou seja, em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ok? Beleza? Então, estão aqui as informações nessa observação para vocês. Então, a Flávia Piovesan, uma grande doutrinadora na área do direito internacional, dos direitos humanos, ela vai, então, classificar que há 2 categorias de tratados internacionais de direitos humanos: os materialmente constitucionais e os materialmente e formalmente constitucionais. Materialmente constitucionais são os tratados internacionais que não passaram pelo parágrafo 3º do artigo 5º. E formalmente e materialmente constitucionais são os que passaram pela aprovação, pelo mesmo processo legislativo lançado no parágrafo 3º do artigo 5º. Ok? Beleza? Então, materialmente constitucionais e formalmente e materialmente constitucionais. Então, há 2 categorias, de acordo com a Flávia Piovesan, desses tratados internacionais de direitos humanos, tá? Vamos abordar outro tema importante, que é acerca do Tribunal Penal Internacional, tá? Chamado também do TPI, Tribunal Penal Internacional. Veja, o TPI, ele foi criado pelo Estatuto de Roma. Esse documento internacional que foi celebrado lá em 1998, mas que só entrou em vigor em 1º de julho de 2002, quando obteve aí a quantidade de ratificações suficientes, tá? O TPI, ele é um tribunal independente, é um tribunal penal que vai julgar indivíduos, pessoas físicas. Cuidado com isso na sua prova, tá? O TPI, ele não vai processar e julgar estados, ele só vai processar e julgar indivíduos, pessoas físicas, tá? É importante destacar que ele foi a primeira experiência da humanidade de um tribunal penal permanente. Antes do TPI existir, já existiram 4 outros tribunais penais internacionais, ok? Tribunais criados para processar pessoas físicas por conta de atos gravíssimos, tá? Então, antes do TPI já existiram outros 4 tribunais, mas com características diferentes, tá? O primeiro tribunal penal internacional criado na história da humanidade foi o Tribunal de Nuremberg, tá? Que foi criado em 1945, logo após a finalização da Segunda Guerra Mundial. Esse tribunal ele foi criado para processar e julgar os líderes do nazismo, tá? Então, ele não processou e julgou o Hitler, porque o Hitler se matou antes, né, da chegada dos aliados lá na Alemanha, né? Mas processou e julgou vários líderes do nazismo. Foi muito criticado, né, esse Tribunal de Nuremberg, porque com a evolução ali do pós-Segunda Guerra Mundial, começaram a se passar a mão na cabeça, passar pano, como a gente diz no popular, para muitos líderes do nazismo, tá? Isso é uma crítica que há aí sobre o Tribunal de Nuremberg. Há um filme, inclusive, muito bom, que retrata sobre toda a criação e o processo de julgamento do Tribunal de Nuremberg. O nome do filme é Tribunal de Nuremberg, tá? Procure aí, deve ter até no YouTube esse filme, tá? Então, o Tribunal de Nuremberg foi o primeiro tribunal penal, mas foi um tribunal ad hoc, um tribunal de exceção, ou seja, ele foi criado pós-fato. Ele não foi criado previamente, ele foi criado após a conclusão da Segunda Guerra Mundial para processar e julgar os líderes do nazismo. Depois do Tribunal de Nuremberg, foi criado o Tribunal de Tóquio, também nesse mesmo contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, para processar e julgar os líderes do Império Japonês. Ambos os tribunais são tribunais ad hoc, de exceção, e são tribunais que aplicaram pena de morte, tá? Logo depois foi criado o Tribunal da Ex-Iugoslávia para processar e julgar os crimes de guerra contra a humanidade praticados ali na guerra da Bósnia e Herzegovina. Esse tribunal é o primeiro tribunal criado pela ONU, primeiro tribunal penal internacional criado pela ONU, ali por uma resolução
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, então criou esse Tribunal Penal Internacional e ele não aplicou pena de morte, né? Terminou seus trabalhos recentemente, ali em 2019, tá? Também teve um tribunal de Ruanda, né, de 1994, esse Tribunal Penal Internacional para Ruanda, também processou indivíduos, assim como da ex-Iugoslávia, também foi criado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, por meio de resolução, e também não aplicou pena de morte, tá? Ok, estourou nosso tempo aqui, no próximo bloco a gente vai continuar abordando o Tribunal Penal Internacional. Não saia daí.